Marias, Joanas, Anas, Paulas, Brunas, Claras, Júlias, Alices, Antônias, Terezas, Dandaras, Sofias, Marinas, Luísas, Helenas, Luanas, Martas, Mirelas, Jasaras, Loras, Politeia Podcast, protagonismo feminino. Ela é a caçula de 6 irmãos. Nasceu em Bezerros, no agreste pernambucano. Andou por aí estudando música e, entre outros feitos, acabou se tornando a primeira maestrina a reger a Orquestra Sinfônica do Recife. Rosiméria Oliveira, bem-vinda ao Politeia, obrigada, o nosso obrigada. Podcast sobre protagonismo feminino. Muito obrigada. Você que vai acompanhar a nossa conversa a partir de agora, não deixe de se inscrever nos nossos canais, no YouTube e no Spotify. Não dá para começar essa nossa conversa sem mencionar, assim, de cara, essa experiência com a Orquestra Sinfônica do Recife. Uma orquestra quase centenária, e você se tornou a primeira maestrina a reger essa orquestra. Quero saber 2 coisas de você. A primeira, como é que foi a emoção naquele momento, o primeiro dia de você regendo a orquestra ali naquele belíssimo Teatro de Santa Isabel, a plateia e você conduzindo essa orquestra. Passada essa emoção, aí vem a segunda coisa, como é que você se sente agora num plano menos emotivo e mais racional, se sabendo a primeira mulher a ter regido essa orquestra? Começando pela emoção, né, de reger a orquestra, realmente foi uma surpresa, né? Eu sempre trabalhei com musicais, eu sempre tive planos de reger a orquestra, porque a minha vida de bacharelado, de mestrado, sempre foi nessa área de regência, e eu sempre quis reger a orquestra, regi orquestras pequenas, mas nunca tinha regido uma sinfônica. E aí a gente, com o espetáculo Capiba, né, que é do projeto Área Social, o maestro foi assistir esse espetáculo no Teatro Santa Isabel, e aí quando terminou ele disse: olha, eu quero você reger na Orquestra Sinfônica. Na hora eu pensei, meu Deus, não, como assim? Eu sou mulher, né? Porque aqui no Brasil a gente ainda não tem essa cultura de mulheres regendo orquestra. E aí ele disse, você topa? Eu disse, topo, claro, lógico. E aí, assim, depois quando eu cheguei em casa, eu fiquei pensando, meu Deus, reger a Orquestra Sinfônica. Aí eu fui dar uma pesquisada se tinha tido alguma mulher, e eu disse, nossa, que responsabilidade, né? Reger uma orquestra, assim, que tem uma história. Eu sabia que ia ser um impacto muito grande na minha vida e também para a orquestra, porque eles estão acostumados sempre com homens regendo, né? Tá ali uma turma extremamente experiente de músicos, que tem músicos que estão 20, 30 anos tocando na orquestra e nunca tiveram uma mulher como regente ali, né? Então eu sabia dessa responsabilidade e foi uma emoção, assim. O primeiro ensaio, eu cheguei assim no Santa Isabel, fiquei pensando, olha, eu posso desistir ainda, e fiquei, não um medo, sabe, mas era o peso da responsabilidade, por ser mulher, por ser uma mulher com uma responsabilidade tão grande de reger uma orquestra. Eu sabia que os olhos, todo mundo ia... Por um lado, eu queria que as pessoas fossem, lógico, por causa da música, né, mas o que chamou a atenção foi o fato de ser a primeira mulher e essa história. E eu fiquei muito emocionada. No primeiro ensaio, eu disse, nossa, que maravilha estar aqui. Quando eu subi, os músicos todos olhando para mim, todos em silêncio. E eu, assim, foi um clima bem, mas eles foram maravilhosos comigo. Eles ficaram muito felizes por ter uma mulher. Eles falavam que, assim, porque é diferente a regência, a mulher é mais delicada para reger, né? O homem é mais mais imperioso, né? Tem aquela gesticulação forte. A mulher, né? mais delicada, aquela... Então tem essa regência que são diferentes, né? Para ele foi diferente. Então foi uma emoção enorme. Eu fiquei muito feliz, assim, muito feliz com o convite de Lanfranco, né? Que é o maestro titular da Orquestra Sinfônica. Feliz demais com isso e com o público do dia. Foi muito... Aí, passada essa emoção, quando você para se ver nessa condição de primeira mulher regendo a Orquestra Sinfônica do Recife,
que é a mais antiga do Brasil em atividade ininterrupta, né? Sim, sim. Quando você se coloca nessa posição, o que se passa pela sua cabeça? Por que as mulheres não estão regendo as orquestras? Eu lembro de época de faculdade em que eu estudava regência e a gente já comentava, dizendo assim, nós mulheres, nós vamos reger só corais, né? Só coro. Mas a orquestra, a gente sempre brincava com os amigos de classe por causa disso, por ser um lugar ainda muito masculino, né? Mas eu acredito que eu, de certa forma, até abri as portas. Eu recebi muitas mensagens de mulheres pelo Brasil que assim, meu sonho era reger uma orquestra. E muitas pessoas assim que ficaram emocionadas em ver uma mulher. E eu acho que as mulheres conseguem ocupar esse espaço muito bem. Eu acho que a gente só precisa realmente quebrar isso, porque eu acho que isso é um tabu que precisa ser quebrado na sociedade ainda, sobre as mulheres estarem à frente de orquestras sinfônicas. Isso é algo que eu acho que precisa ser quebrado. Mas eu acredito muito, e a minha experiência foi uma experiência assim, as mulheres podem fazer isso. De qualquer forma, aqui e acolá a gente tem maestrinas regendo orquestras, Exato. Não tem? Tem. No Brasil e fora do Brasil. Mais fora do que aqui no Brasil, né? A gente tem pouquíssimas mulheres assim. Hoje, com sinfônica no Brasil, praticamente nós temos a USESP São Paulo, que tem uma convidada de honra que vem e rege, vai. Vem de onde? Ela vem dos Estados Unidos, mas de sinfônica aqui hoje no Brasil nós praticamente não temos nenhuma, né? A não ser que sejam convidadas. A sinfônica está para convidar agora a segunda mulher, que é uma maestrina francesa, para vir reger um dos concertos da sinfônica de 2024. Do Recife. Do Recife. É o plano, né? Eles estão com esse plano de trazer alguém. Então eu acho que foi ótimo, assim, porque abriu e agora todo mundo quer. Eu estou achando fantástico isso, né? Eu acho que as mulheres realmente têm que ocupar esse cargo de maestrina. Agora, você não é apenas regente, né? Você tem muitos caminhos aí dentro da música. Que caminhos são esses, Rosemary? Eu dediquei uma vida à música, né? Desde criança eu sempre soube que eu queria fazer música e viver de música, mesmo tendo, assim, meus pais davam incentivo, mas ao mesmo tempo dizer, minha filha, é música. Como é que você vai viver de arte no Brasil? E no interior, eu morava no interior com 12, 13 anos, eu já aprendi a tocar violão popular e eu gostava de chegar do colégio e ficar com o violão tocando. E certa vez passou um professor pela frente, que ele morava em São Paulo, e estava lá porque foi transferido de um banco de São Paulo para Palmeira dos Índios. Onde você morava na época? Onde eu morava na época. Ele me parou assim, olhou e disse assim, nossa, você tem os dedos tão longos, por que você não estuda violão clássico? E eu disse assim, é porque não tem professor aqui. E aí ele disse assim, eu posso ensinar violão clássico? E aí, com 14 anos, eu comecei a estudar violão clássico mesmo. Então, assim, foi o meu primeiro acesso às partituras, a ver como era que funcionava a música clássica. E aí eu me encantei, me apaixonei. Disse, meu pai, quando tiver 18 anos, terminar meus estudos, eu vou fazer a licenciatura em música. E aí foi assim, eu vim para Recife em 95 e aí estudei muita coisa. Fui para o conservatório para realmente, né, terminar, fazer o violão clássico e ter essa graduação do violão clássico mesmo. Mas eu estudei piano muitos anos com a professora Charles, uma professora americana, e o professor Ralph Manuel, que foram todos dois americanos, ensinavam aqui no Recife, e eles que conseguiram bolsa para eu ir para fora. Mas aí eu estudei violino, estudei violoncelo, comecei o mundo da música, porque meu pai... Então você é uma multi-instrumentista. Eu sou uma multi-instrumentista. Meu pai dizia assim, minha filha, quer viver de música, você tem que aprender no mínimo 5 instrumentos para viver de música aqui no Brasil. Porque se você for para um lugar e o pessoal, não, a gente não quer coro não, a gente quer um pianista, aí você ganha dinheiro tocando piano. Se você for para outro lugar, a gente quer alguém que toque violão, então você vai ganhar... Então eu comecei a estudar vários instrumentos, por sobrevivência, né? E realmente ele tinha razão. Quantos instrumentos você citou aí? O violão clássico, violão, violino, violão clássico, violino, violoncelo, piano.
E percussão, eu estudei muito percussão. Então, percussão é uma área que também eu domino muito, que eu gosto muito. Eu estudei um tempo, quando morei nos Estados Unidos, eu estudei durante um ano mestrado lá. Fiz mestrado lá. E aí eu estudei a harpa, que eu queria estudar muito. A harpa a arpista no Brasil é realmente uma coisa tão rara, né? Uhum. É tanto que a gente, para conseguir um arpista, é muito difícil. A gente precisa sempre trazer alguém de fora. Aqui no Nordeste, nós só temos na Bahia um arpista para trazer quando a Sinfônica precisa. Mas eu estudei muitos instrumentos. Assim, a minha vida foi estudar instrumentos musicais. Agora, o instrumento do coração é o violão? Ou não? É uma pergunta. Muita gente pergunta, você gosta mais do piano ou do violão? O violão foi meu primeiro instrumento. Então, eu tenho um carinho enorme pelo violão, porque eu sempre digo que o violão faz a festa, né? Porque é um instrumento compacto, a gente leva para qualquer lugar e você consegue fazer algo bem clássico, consegue fazer totalmente popular, o que você quer, você consegue fazer com o violão e consegue levar isso para qualquer lugar. O piano é um instrumento mais difícil, né? Porque você carregar um piano é muito difícil, nos seus teclados, tudo. Mas o violão, eu acho que é a minha paixão, porque foi meu primeiro instrumento. Mas hoje eu trabalho mais com o piano. Quando eu comecei mais arranjos, orquestra, mais com piano e coro. Ô, Rosemary, você falou aí que no Brasil, assim, não se encontra arpistas, né? Mulheres aí tocando harpa. A gente vê muitas mulheres no violão popular. Há também uma escassez de mulheres no violão clássico ou é uma falsa impressão? Não, existe uma escassez enorme. Se você for no conservatório, a gente tem muitas mulheres estudando violão clássico aqui no conservatório, mas são poucas que terminam o curso mesmo, o curso técnico de violão clássico. E nós temos várias no Brasil, mas é um instrumento que você não pode sobreviver só dele, entendeu? É como quase qualquer instrumento clássico no Brasil, você não consegue sobreviver. Você pode dedicar uma vida a estudar o violino, mas para você sobreviver no Brasil só tocando violino, você não sobrevive. Você sobreviver como pianista clássica no Brasil, você não sobrevive, a não ser que você fica esperando anos e anos para entrar para o concurso de uma orquestra, para ser pianista da orquestra ou concertista, mas é muito difícil você sobreviver da música clássica no Brasil. Aí você acabou fazendo um caminho inverso, porque diante das dificuldades para a música clássica no Brasil, o que acontece frequentemente são músicos que migram, Sim. que procuram espaços onde a música, o músico são mais valorizados. Sim. Você já estava nos Estados Unidos e você veio passar um mês no Recife e ficou. O que fez com que você virasse a chave, deixasse a sua vida nos Estados Unidos e dissesse, bom, acabou o mês que eu vim passar no Brasil, que eu vim passar no Recife, não volto. É aqui que eu vou ficar fazendo música. O que virou a chave para mim na minha visita, né, ao Brasil, que eu vim passar um mês, realmente foi o contato que eu tive com o projeto Área Social. Eu fui para passar uns dias dando aula lá, mas eu me preparei a minha vida toda para ensinar e trabalhar com músicos profissionais. E quando chegou lá, eu me deparei com adolescentes e jovens que nunca tiveram acesso a estudar música, porque nós temos essa escassez. A gente não é em toda esquina que nós temos uma escola de música, e quando se tem, as pessoas não têm condições de pagar, não é todo mundo. São crianças e adolescentes. São crianças e adolescentes. De baixa renda. De baixa renda. E hoje nós temos mais de 560 alunos no projeto Área Social, e quem está à frente é Cecília Brenan, que tem um histórico como bailarina também, e abriu realmente o área para poder acolher essas pessoas para aprender dança e música. E tem aula de português, que é um reforço para... Porque a gente também acredita que a arte, e junto com a educação, transforma as pessoas. E é isso que o área, essa bandeira que o área levanta. E ali eu me encantei, realmente, assim,
pronto, é isso. Eu vou trabalhar com pessoas que nunca tiveram acesso à música. Rosemary, vamos voltar aqui um pouquinho para a sua trajetória pessoal. Quanto tempo da sua vida você teve que dedicar à música para se tornar, por exemplo, uma maestrina, que foi o tema da abertura dessa nossa conversa? O tempo de estudos mesmo, assim, juntando a licenciatura, o bacharelado, o conservatório, o mestrado, foi cerca de 15 anos que foi para poder você realmente chegar ter uma boa bagagem de estudo, né? Fora as horas que a gente gasta, você sabe que são instrumentos. Piano é um instrumento que você tem que sentar horas por dia para você poder dominar um instrumento. Então, foram 15 anos de estudo, na verdade, fora meus professores que eu tive particulares de alguns instrumentos, mas assim, eu digo que foram 15 anos estudando para poder chegar com essa bagagem. Mas tem muita coisa para aprender ainda, claro, lógico, né? Mas foram muitos anos. Porque é um aprendizado ininterrupto, né? Não acaba nunca, né? Não acaba nunca, nunca. Eu, às vezes, toco piano, toco alguma coisa, estou regendo a sinfonicamente a música. Existia trechos que eu regia, nossa, eu ficava extremamente arrepiada. Eu me arrepio até hoje com a música. Eu, assim, às vezes eu estou tocando, meu Deus, que coisa linda, e daqui a pouco eu estou com os olhos cheios de lágrimas. A música me emociona muito. Qual foi o repertório da sua regência da Orquestra Sinfônica do Recife? Foram 2 apresentações, não foram? Foram, ao todo, 4 apresentações. 4 apresentações. Nós fizemos os 2 primeiros concertos. No Santa Isabel. No Teatro Santa Isabel, e aí a gente teve essa procura tão grande, né? Esse público tão grande para ver a mulher regendo. E aí a prefeitura colocou mais 2 apresentações. Nós fizemos 4 concertos, outubro e novembro. E o repertório que eu usei, quando o Lanfranco, o maestro, me convidou, ele tinha visto eu fazendo um trecho da missa armorial de Capiba, dentro do musical Capiba, que nós apresentamos com o projeto Área Social. E quando ele me convidou, eu disse assim, eu vou, mas deixa eu trazer o Área comigo, né? O Área Social, que a gente pode fazer a missa completa de Capiba. Dentro do espetáculo eu fiz uma adaptação da missa, porque eu queria colocar um trecho da missa armorial para que as pessoas pudessem ver que Capiba não é só frevo, mas existe um lado clássico de Capiba, que Pernambuco não conhece, que o Brasil não conhece. E aí eu fiz uma adaptação, mas com a Orquestra Sinfônica eu fiz a missa completa armorial. Eu fiz 2 momentos. O segundo momento eu fiz a missa armorial com o coro do Área Social, e o primeiro momento eu fiz algumas áreas de Mozart, que é um compositor clássico que eu gosto muito, e eu escolhi, eu tenho 2 cantores maravilhosos, que é Gleice Vieira e Rodrigo Lins, dentro do projeto social, que são cantores eruditos. Então eu disse, vou colocar eles 2, e eu escolhi algumas áreas do compositor Mozart, da obra dele, da ópera de Bodas de Fígaro. E então esse primeiro momento foi bem clássico, né? E daqui a pouco vem bem popular do Capiba. Foi bem interessante esse. A gente também chegou a tocar nisso no início da conversa, mas além do conhecimento musical, quando a gente falava de homens e mulheres regendo orquestras, além do conhecimento musical, eu estou aqui pensando com os meus pobres botões que o maestro e uma maestrina um e outro precisam ter outras habilidades. Sim. Que habilidades são essas? Estou imaginando que, para começar, talvez capacidade de liderança. Sim. Que mais? Total. A liderança é a primeira coisa, né? Você nunca vai ver 2 maestros regendo uma orquestra, né? Então, porque cada um vai ter uma forma de reger, vai ter... O ouvir vai ser diferente. Às vezes vai soar bonito para um, não vai soar para o outro. Então, assim, a liderança é essencial para o maestro. Você está diante de uma orquestra com 70, 80 pessoas, todos eles de orquestra geralmente já são professores. Então, eu estou diante de 70 professores de música, né? Não é fácil. Então, você tem que ter uma liderança muito firme, a ponto de, se você quer mudar algum trecho da música, você muda
E os músicos falam, mas não ficou legal. Mas aí você diz, não, mas eu gostei dessa forma. Vamos deixar assim, porque tá soando bonito para mim assim. Então, você tem que ter essa né, a liderança de que a primeira coisa, quer dizer, antes é o conhecimento musical, porque você pode ter a liderança, mas se você não tiver o conhecimento musical, e o maestro precisa ter o conhecimento dos instrumentos, né? É por isso que a gente fala assim, qualquer pessoa pode ser, mas não pode, você tem que ter o conhecimento. Você precisa saber até onde o primeiro violino consegue chegar, até onde a viola, o violoncelo, a trompa eu lembro que a trompa só vai até ali. Então, você precisa ter esse conhecimento geral dos instrumentos musicais para você poder ter o domínio, porque senão... Tem um gasto de energia muito grande durante uma regência. Também estou aqui me lembrando de performances de maestros, né? Que há uma certa exuberância, uma certa força de gestos, tem gasto de energia física. Existe porque, queira ou não queira, é um exercício, né? Você tá ali mexendo os braços, né? Que o pessoal acha tão bonito quando termina e as crianças perguntam assim, a senhora é aquela mulher que mexendo os braços, né? Eu acho tão bonito. Porque, queira ou não queira, é um gasto que você tá ali. Mas nada cobra tanto de você mesmo do que o ouvir. Sim. O ouvir é tudo. O movimento do braço está ali, cada pessoa tem sua forma de fazer sua regência, porque a orquestra tem que entender a sua forma de regência. Tem regente que não é muito espaçoso, tem regente que é muito espaçoso, tem regentes que botam muita força em uma dinâmica de uma música, né? Que ele coloca realmente força física. Tem gente que não coloca força física naquilo. Então, assim, eu acho que é um desgaste de muita atenção, de muito ouvido, e também é um desgaste físico. Você tem, quando termina, assim, ai meu Deus, dá aquela, sabe? Voltando para as mulheres, foi Chiquinha Gonzaga a primeira maestrina brasileira? A gente considera realmente a Chiquinha Gonzaga como a primeira maestrina, né? Ela foi muita coisa também. Para a época, ela foi, nossa, muito corajosa. Porque foi compositora, foi pianista, né? E foi uma luta para a Chiquinha Gonzaga na época, né? Todo mundo conhece bem a história. 1800, né? Exato. Que começou com essas carnaval, essas marchinhas de carnaval, ou Abre Alas, que eu quero passar, Chiquinha Gonzaga. Todo mundo lembra dela por causa dessa música. Mas ela foi uma das primeiras e foi muito difícil para ela, foi muito difícil, né? Nessa época, para Chiquinha Gonzaga, ela precisou realmente, assim, desistir de tudo, inclusive do casamento, para poder seguir a carreira dela, né? Para seguir a carreira de... Posso fazer aqui um comentáriozinho, abrir parênteses, claro. Lhe pedindo desculpa se eu estiver sendo inadequada. Mas você também, para escolher a música aqui no Recife, aqui no Brasil, você abriu mão de um casamento, não abriu? Abri, sim. Na verdade, eu abri mão de 2 casamentos na minha vida por causa da música, né? O primeiro casamento, o meu primeiro noivo, eu falava, não, mas é porque eu preciso terminar a faculdade, de música. E ele nunca gostava porque eu estudava música. E ele falava, olha, então você vai ter que decidir, ou a música ou eu. E eu lembro que eu passei a noite chorando, ficava, meu Deus, a música ou ele. Sabe uma coisa, eu vou escolher a música, porque eu sei que isso vai ser eterno. Vai ser até meus últimos momentos da minha vida, meus últimos suspiros, eu vou estar vivendo a música. E aí eu optei pela música, chorei, sofri, aí depois veio o outro noivo, né, que era esse meu noivo americano, que também... Os homens são muito ciumentos para quem trabalha, a mulher que trabalha com música, né? Porque queira ou não queira, você tá ali meio que exposta, né? Então eles têm esse machismo, às vezes, de não entender isso. E a própria Chiquinha Gonzaga sofreu muito com isso, né? A história dela é muito triste, assim. Mas eu tive que abrir mão já de 2 casamentos por causa da música. Isso é triste, né? Porque os homens não entendem.
Já sei que a música entrou na sua vida muito cedo. Você falou aqui que acho que aos 14 anos já estava estudando música clássica e tal, violão clássico. Mas como e quando a música entrou na sua vida? O que foi? O que favoreceu? Meu pai, ele foi um homem, que eu digo que foi um grande herói na minha vida, porque ele foi um homem que nunca teve estudo, mas ele era extremamente inteligente, muito inteligente. Então ele aprendeu violão só, ele aprendeu a ler sozinho, aprendeu a dirigir só, e ele conseguia afinar um violão sem nunca ter estudado música. Então eu, muito criança, papai ficava tocando as melodias no violão, assim, que ele aprendia sozinho. E eu ficava, papai, como é isso, papai? Perguntando sempre para ele, e ele ficava dizendo, não, minha filha, olha, veja, as notas do violão são 6. Ele ficava explicando isso. E eu também participava da igreja. Então, a igreja, eu digo, quando um aluno vem fazer teste hoje, diz assim, eu digo, você tem experiência de canto? Todo mundo diz assim, eu canto a igreja. Aí eu já penso, é afinado, porque o pessoal de igreja canta muito, né? Uhum. A igreja é o meio que as pessoas vão e cantam. As igrejas evangélicas, as pessoas cantam mais. Né, tem muito essa tradição de coro, né, dos grandes corais, essa coisa. A Igreja Católica canta, mas eu tenho muitos amigos que são padres, freios, e eu fico dizendo, olha, bota a igreja para cantar na tonalidade, porque o pessoal fica meio com vergonha de cantar e todo mundo fica cantando oitava abaixo. Então, as pessoas têm muito medo de cantar. É uma barreira. Hoje eu estava até falando em sala de aula, que é uma característica muito forte do ser humano, que é a voz. Então, as pessoas, se eu chego agora e falo assim, Estela, canta uma música, aí você já vai começar, ai meu Deus, assim... tremer de cima e embaixo. Exatamente. Porque as pessoas têm esse pavor, né? É impressionante. E aí, meu pai, realmente, que ele começou a despertar isso muito forte. Então, eu me criei, assim, era criança, eu lembro, papai me deu violão, 8 anos, e eu dormia, abraçava o violão, não sabia nem tocar, mas eu ficava blam, 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 e dormia com ele abraçado. Então, foi muito cedo. E minha mãe, e quando eu comecei a estudar, tentava tocar o violão, aí meu pai passava assim pelo quarto e dizia, minha filha, isso não está bonito não. Minha mãe também nunca estudou música, mas ela ficava dizendo, eu acho que o violão pode sair um som mais bonito. E isso aí eu ficava, meu Deus, o que é que eles estão querendo dizer? Mas aí quando eu comecei a estudar violão clássico, aí meu pai falava, agora sim, você está tocando, agora sim. Aí eu comecei a entender que a beleza era realmente você estudar o instrumento e tirar um som bonito do instrumento, né? Mas meus pais são os responsáveis por despertar isso em mim desde cedo. São vivos ainda? O meu pai, ele partiu em 2019, né? Vai fazer 5 anos. Então, chegou a ver toda a sua trajetória na música? Chegou. Eu brincava muito com ele. Ele veio para Recife assistir espetáculos. Minha mãe vem assistir. Já fiz homenagens para ela no Santa Isabel. E meu pai, eu brincava muito porque ele ficava dizendo, minha filha aprendeu os 5 instrumentos. Não sei o que eu disse, papai, eu obedeci ao senhor, eu fiz, viu? E quando eu fui para os Estados Unidos, ele dizia, e aí, minha filha, eu disse, sabe, papai, olha, eu toco, eu dou aula de piano particular, eu toco no restaurante, eu dou aula de violão, teve um lugar que estava precisando de uma percussão, eu fui, então o senhor tinha razão, eu estou conseguindo pagar minha faculdade realmente dando aula de música. E aí eu sempre quando viajava para algum país, para fazer algum curso, eu ligava para o papai e dizia, olha, papai, tá vendo que a música está me levando. E ele está vendo, eu disse a você, estude, o segredo é estudar. Mesmo que ele não teve estudo, mas ele sempre deu muito incentivo para que pudesse estudar. Porque ele sempre defendia que um artista tem que estudar, não pode ser somente tem que ter o estudo. Você tem ideia de quantas maestrinas brasileiras hoje estão à frente de orquestras? Dá para ter uma ideia? Hoje, a gente estava com somente a USESP, que estava me fugiu a memória o nome dela agora. A USESP estava com essa maestrina e saiu. Mas assim, hoje a gente praticamente, nós estamos sem nenhuma maestrina no Brasil. Nordeste nós não temos, nem por longe. Mas a Orquestra Filarmônica agora de Santa Catarina está abrindo agora uma filarmônica, está abrindo o edital para músicos.
E já está assim, né? Rolando, Zoom, que vão convidar uma maestrina para que esteja à frente, para quebrar esse tabu do Brasil, para ter uma maestrina brasileira, né? Porque geralmente o pessoal traz de fora. Você tem esse trabalho lá no área social, né? Que são crianças e adolescentes de baixa renda, que tem, entre outras coisas, formação musical. Consegue vislumbrar, consegue imaginar uma aluna sua, maestrina, daqui a alguns anos, regendo uma orquestra sinfônica? Consigo sim. E eu acho que se eu não acreditasse nisso, realmente eu não estaria ali dando aulas para pessoas. Mas desperta muito. Eu tenho vários alunos, eu tenho um aluno agora que está fazendo conservatório, está fazendo, né, se envolvendo com a área de regência, e eu tomar forças, porque eu acredito que essa atitude é tudo parte do princípio delas ver uma mulher regendo. Isso desperta muitas mulheres. Como falei para você, depois da Sinfônica, eu recebi muitas mensagens assim: eu agora estou com coragem, agora eu vou lutar pela regência, agora eu vou com o meu mestrado até o final. Eu digo, agora eu vou formar uma orquestra. Eu vi vários depoimentos aqui do Brasil, assim, que eu achei fantástico, mas eu vejo alunos, sim. Tem várias alunas que chegam e dizem, hoje eu decidi na minha vida, eu quero ser maestrina quando crescer. Eu digo, tá certíssima, faça isso, estude. É uma área que vale muito a pena, porque as pessoas também não têm a noção. Infelizmente, as pessoas não têm a noção do que o regente faz. Aí todo mundo fica dizendo, mas a gente escuta isso todos os dias, mas vocês mexendo o braço, a orquestra entende o que vocês estão querendo fazer, né? Todo mundo pergunta isso, né? A gente coloca ordem. Tem um filme muito bom de Fellini, que é 1970. Ensaio de Orquestra. Não sei se você já viu. Não, mas esse de Fellini não. É muito interessante, porque ele mostra assim, que o maestro está ali, corrigindo a orquestra aqui, corrige ali. E os músicos dizem assim, olha, sabe de uma coisa? Nós somos todos profissionais, a gente sabe ler a partitura, então a gente não precisa de você. E aí eles dizem, tá bom, sai. E aí começa a orquestra a ensaiar e o daqui sozinho. Vamos lá, minha gente, 1, 2, 3, já. Aí começa... Aí o pessoal do violino diz assim, olha, minha gente, vocês dão trompa, tá muito alto, baixa mais. Aí ele, não, a gente tá fazendo o que tá na partitura, mas tá muito... Aí começa a confusão dos naipes. E aí entende o que é realmente a falta do maestro, do regente diante de uma orquestra, porque ele coloca a ordem, ele diz, não, violinos menos, e vocês aí podem aumentar mais o volume. Mas as pessoas, assim, acham que a gente só balança os braços, né? Mas é compreensível. O Espaço Área funciona ali, tem sede ali em Piedade, não é isso? Sede em Piedade, né? O espaço tem 34 anos, já foi galeria de arte, já foi uma escola particular de balé. E aí Cecília Brenan, que, como eu falei, tem um histórico como bailarina há muitos anos, e ela decidiu realmente abrir para um projeto social. E hoje nós atendemos mais de 600 crianças e jovens no projeto, com aulas de dança, com aulas de dança contemporânea, balé clássico, música, português. E nós temos vários exemplos, vários depoimentos de pessoas que despertaram para a música lá e para a dança, e hoje estão fora do Brasil, participando de companhias. Pois, Rosiméria, eu espero que você possa formar muitas musicistas, muitas maestrinas. O país agradece. E eu agradeço. Se você conseguir essa formação para esses jovens e esses adolescentes de baixa renda. Muito obrigada. Obrigada a você. Por essa conversa, muito obrigada por ter aceito o convite do Politeia. Para você que ficou com a gente até agora, até o nosso próximo encontro, e não se esqueça de se inscrever nos nossos canais YouTube e Spotify. Que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja nossa própria substância, já que viver é ser livre. Simone de Beauvoir. Equipe técnica deste episódio:
Apresentação e pesquisa, Estela Mari Saldanha. Idealização, direção e edição, Fernando Lobo. Coordenação de produção, Marcelo Rios. Assessoria de imprensa, assistente de pesquisa e produção executiva, Patrícia Braga. Câmeras, João Paulo Mageiro e Vitor Santana. Designer gráfico, Alice Lobo. Designer de animação, Ailton Nativo. Make-up, Tasha. Administrativo, Cláudia Pedroso, Alice dos Santos e Eliane Ribeiro. Voz da abertura e créditos finais, Cira Ramos. O Politeia Podcast é gravado nos estúdios da Videotape, Recife, Pernambuco.